Então vamos lá? Bom, hoje a gente vai falar aqui sobre 3 sinais de que a sua carteira de investimentos está boa. Existem alguns sinais ali que você consegue perceber que indicam que você está fazendo um bom trabalho. Significa que se você fizer, né, se você tiver marcar 3 aqui nesse resultado, que você vai ter resultados incríveis e que você vai ficar rico da noite pro dia? Não. Mas significa que você, ao menos, tem uma chance de estar no caminho certo e de estar fazendo um bom trabalho ali. E aí, resta você fazer isso consistentemente por 245 anos, e aí, enfim, você vai poder viver de renda, né? Tem um problema com o fato de você não conseguir viver 245 anos, a expectativa de vida está em 77, mas quem se importa? O importante é a gente chegar lá. Com 245 anos, qualquer trabalhador fica rico, não tem condição de não dar o resultado, você pode investir R$100 e você fica rico. Eu falo assim, brincando, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre os investimentos aqui, sobre como você pode saber se você está no caminho certo ou não. Antes de mais nada, quem é Sardinha Raiz? Like na confiança. Deixou já o like na confiança, antes do vídeo começar. E se você não é um Sardinha Raiz ainda, o que eu te peço? Eu te peço para você não deixar o seu like. Então você não vai deixar o seu like ainda e nem vai se inscrever no canal. Você vai considerar fazer isso se alguma informação que eu te trouxer aqui te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha. A primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente fala sobre investimentos é que você só vai ter sucesso nos investimentos se você investir por longo prazo. Raul, então se eu fizer um swingzinho da massa, não, swing inclusive nem é recomendável se você for casado, isso é até preocupante. Mas não é bom você fazer um swingzinho trade, não é bom você fazer day trade, não é bom você fazer nada disso. O ideal é que você crie uma carteira de investimentos e encare ela não como um trabalho a mais, mas como aquilo que vai fazer o seu patrimônio crescer. Ganhar dinheiro você ganha trabalhando, né? Vai lá para o seu trabalho, acorda todos os dias, ganha dinheiro. Na Bolsa de Valores você constrói patrimônio. Se você tem qualquer objetivo que não seja construir patrimônio na Bolsa de Valores ou no mercado de capitais, vai fazer outra coisa na sua vida porque você vai acabar se queimando, né? Vai acabar perdendo dinheiro aqui. Uma coisa muito interessante e raramente explicada aqui para você, que a grande diferença dos seus investimentos ali está nos primeiros anos de aportes. Então, nesse comecinho, se você erra muito feio, você acaba adiando o seu sonho durante muitos anos. Olha só, por exemplo, imagina uma pessoa que ela investiu R$500 por mês, né? Ao longo ali, vamos colocar 8% ao ano. Por que 8% ao ano? Tem investimentos aí pagando 16%, tem gente que tem 22% de rentabilidade, a sua carteira do canal está com 120% de rentabilidade em 3 anos. Por que a gente usa uma taxa de 8% ao ano? Porque quando a gente vai fazer uma progressão para mais de 10 anos, a gente precisa considerar o efeito inflacionário. Existe uma pressão da inflação que vai agir em cima da nossa rentabilidade, então a gente precisa considerar isso. Se você fala que você vai fazer um investimento desse de R$500 por 15 anos, então você atingiria nesse momento R$170 mil. Beleza? Aí vamos imaginar que esse cidadão ali, de 15 anos de idade, o pai e a mãe investiu para ele nesse começo, ele nunca mais vai investir. Então, dos 15 anos até os 50 anos de idade, ele vai parar de investir. Ó. Então, ele vai investir por 35 anos agora, só deixar esse dinheiro que ele já juntou, investido por 35 anos. Quanto dinheiro vocês acham que ele vai ter? Eu acho que ele chega no 1 milhão ali. Chega uns 500. Uns 500 mil? Chegou em 2.519.000. Os anos mais importantes do aporte são os primeiros. Se você isola somente esses 10 primeiros anos de investimento ali, o esforço que você tem está concentrado nos primeiros anos. É porque vocês não entenderam, é uma conta muito simples. A partir do momento que ele já tinha investido por 15 anos R$500, ele estava gerando já R$1.000 aqui, ó, de renda passiva. Então não é que ele parou. A própria carteira dele estava investindo R$1.000. Ele começou investindo 500, ele está investindo o dobro do que ele investia anteriormente. Só que sem ter que fazer absolutamente nada. Simplesmente investindo o dinheiro que ele já tinha recebido antes. Legal, né? Isso aqui é o que explica, né, o porquê que é tão importante você juntar um montante, mesmo que você vá parar ali, você não vai continuar aportando, você juntou um montante e só continuar reinvestindo os dividendos ali ou o resultado daquele investimento acaba fazendo uma grande diferença. Num comentário aqui falando exatamente isso, que ele investiu durante um bom tempo e depois ele teve vontade de empreender, mas que mesmo assim, só o montante que ele tinha investido... Continua. Já é o princípio de Pareto ali. 80% dos seus resultados vem de 20% dos esforços, né? O Pareto fez isso inicialmente para medir produção, terras produtivas, nada a ver com isso. Mas hoje em dia as pessoas perceberam que o princípio de Pareto se aplica a praticamente tudo na vida. Se você se exercitar 20% do tempo de um atleta profissional, você consegue ter 80% dos resultados de um atleta profissional. Todo o tempo que ele treina, os 80% que ele treina a mais, é para tirar uma marca muito pequena. É uma pequena diferença entre um jogador de futebol genérico ali, né, do Paysandu. Paysandu é um time ruim, porque eu posso zoar o Paysandu? Senão... Tem muito torcedor, Paysandu? Pouquinho. tem pouco, mas É um jogador do Paysandu. Vila Nova não. Vila Nova que é isso? Seleção brasileira, rapaz. Pelo amor de Deus, olha só. Esse Casé, dá licença meu estúdio, Casé. Porra, falando do Vila Nova. Que é isso? Maior time do Brasil.
É porque o Casé é Goiás, roxo. É roxo o quê? O Casé vive torcendo pro Vila, já vi ele gritando Vila aqui. Ah, para. Então o negócio é o seguinte, um jogador do Paysandu, a diferença dele pro Cristiano Ronaldo é nesses 20%. Assim, a velocidade que o Cristiano Ronaldo corre não é, tipo, 100% mais que esse outro cara, entendeu? Não é que eles têm uma diferença gritante, é aquele 20% que faz muita diferença. É aquele 20% que poderia fazer, por exemplo, um jogador mirar na trave, uma seleção brasileira mirar na trave, ou entrar realmente dentro do gol, né? Como é que é o nome desse rapaz que mirou na trave? Eu quero deixar o brasileiro nunca esquecer o nome dele. Ou você destruiu meu coração. Eu sei que você estava fazendo o seu trabalho, eu sei que é estressante, mas você destruiu meu coração. Depois que eu expliquei isso aqui pra você, é longo prazo, foco. Quais são 3 sinais se a sua carteira de investimentos ela tá interessante? Primeira coisa, saber se você está diversificado em mais de 3 classes de ativos ali, em ao menos 5 setores diferentes na sua carteira de ações. Eu tenho 3 classes de ativos, fundo imobiliário, renda fixa e ações, por exemplo. Poderia ter mais, 4, 5, né? Classes de ativos ali. Poderia ter rates lá fora, poderia ter estoques, etc. Mas 3 classes de ativos já indica que você é um amador começando bem, né? 3 classes de ativos ali e diversificado em 5 setores diferentes, por exemplo, olha, a minha carteira tem energia elétrica, tem saneamento, tem banco, tem etc, entendeu? Tem fundo imobiliário de logística, tem também aqui o fundo imobiliário de laje corporativa. Se você estiver fazendo essa diversificação, pelo menos aqui, você já está ali melhor do que a maioria das pessoas. Porque numa renda fixa o cara vai ter um CDB, vai ter um LCI, vai ter um LCA, e aí você vai fazendo essa diversificação. Então, mais classes de ativos e mais ativos diferentes. E na parte de ações, em pelo menos 5 setores. Se você estiver concentrado em 2 setores, 3 setores às vezes, pode ser que a sua carteira de investimentos não esteja boa. Na verdade, ela não está, porque você está correndo um risco muito grande ali. O ideal é fazer essa divisão um pouco maior. Segundo, você fez um bom controle de riscos. Isso aqui é o que diferencia, na verdade, a maior parte dos amadores, dos profissionais aí, de quem realmente sabe o que está fazendo. Vou mostrar para você aqui no meu maravilhoso broco, tá? O que acontece? Vamos supor que você vai investir 10 mil reais. O que a pessoa tende a fazer? Eu vou investir 10 mil reais, a pessoa tende a olhar ali para o mercado de ações mais ou menos da seguinte forma, né? Ah, eu quero fazer uma diversificação legal. Então essa pessoa escolhe 4 ações, não se preocupando se essas ações estão em setores diferentes ou não. Isso aqui é o mais básico. É o jeito que a maior parte dos investidores começam. Então ele falaria, vou pegar 2 bancos, 2 elétricas e tal. Então ele está diversificando só em 2 setores, por exemplo. E além disso, tem ação 1, ação 2, ação 3, ação 4. Ele vem aqui e coloca assim, ó, 2.500 numa, 2.500 na outra, 2.500 na outra, 2.500 na outra. Esse é o maior equívoco. Essa pessoa aqui, ela cometeu um erro absurdo. Isso aqui não contempla as diferenças entre os tipos de negócio, não contempla o risco. Raul, por que isso é tão preocupante? Imagina o seguinte, Casezão vai abrir um lava-jato e o Vandim vai abrir uma padaria. Dentro desse cronograma aqui, o Vandim, ele tá abrindo, né, já a 15ª padaria dele. 15ª padaria. Todas as padarias anteriores têm lucro de mais ou menos 1 milhão por mês. O Casé tá abrindo o primeiro lava-jato, nunca empreendeu na vida. Os dois me pedem 50 mil reais. Pra quem que eu deveria emprestar? O Casé que é meu parceiro. Obrigado. Eu tenho que emprestar pro Vandinho ali, porque tem uma expertise de negócio, etc. Quando a gente vai pro mercado de investimentos, é a mesma coisa. Uma empresa que vale 500 bilhões de reais, 100 bilhões de reais, é muito diferente de uma empresa que tem uma captação de 1 bilhão, 2 bilhões, 5 bilhões. Isso aqui é a diferença do small cap, por exemplo, que a gente fala, empresa de baixa captação, para uma blue chip. Raul, por que chama blue chip as empresas gigantescas, né? Itaú, VEGzinha já é blue chip, Petrobras já é blue chip, Vale já é blue chip, aquela ficha azul do poker que vale muito dinheiro, tá ligado? Então, a blue chip. Então é por isso. É. E aí as blue chips têm esse nome por isso. Então, uma blue chip ali, ela é mais segura. Esse é somente um dos indicadores que vai me mostrar se eu estou num bom caminho em torno da segurança ou não. Eu posso olhar ainda se eu estou comprando ela cara, né? O PVP tá muito esticado, tô pagando muito pelo patrimônio. Eu posso olhar a quantidade de processo que essa empresa tem. Eu posso olhar se essa empresa tem lucros consistentes ali há 10 anos ou não. Eu posso olhar a quantidade de tempo que essa empresa existe. Uma que existe há 100 anos, outra que existe há 2 anos. O pessoal que investe em IRB aí sabe da importância de prestar atenção numa empresa que não tinha IPO ainda. A empresa era antiga, mas tinha IPO muito recente. Então tudo isso vai montando-se ali uma estrutura que aluga um triplex na cabeça de quem não faz ela. Porque depois quando você vai ver, você olha ali e os seus investimentos vão todos dar errado. Então essa boa diversificação de riscos, ela é importante de ser feita. Você pode fazer essa diversificação da seguinte maneira, olha. Então você vai colocar, a empresa tem mais de 100 anos? Você poderia colocar, é um indicador? Beleza. Se sim, considera um ponto a mais para ela. Se não, você tira um ponto dela. Tira 1. Então, nesse caso, se você fizer uma lista dessa de perguntas, de 10 perguntas, ou essa empresa vai pontuar menos 10, ou ela vai pontuar 10 na melhor hipótese aqui. E aqui, se você pegar uma empresa mediana, ela vai pontuar 0. Se ela pontua 5 notas de risco ali, um sim, um não, um sim, um não, você vai penalizar ela, vai ser uma empresa neutra na sua carteira. Sendo assim, quando ela tiver um ponto único, você vai saber que faz mais sentido investir naquela empresa ali, uma proporção menor, e investir mais naquelas empresas que são mais seguras.
Com isso aqui, você já resolveu o seu problema. É claro que você tem N maneiras de fazer isso. Lá na UVP, por exemplo, a gente não faz isso dessa maneira tão besta, né? A gente faz isso de forma um pouco mais certeira. A gente criou um sistema para fazer isso. Mas você pega, por exemplo, uma empresa igual a Even, por exemplo, a gente pega aqui, Even 3. Aqui você observa, ela só tem 2 pontos positivos. Eu vou apagar as minhas perguntas aqui para vocês não ficarem olhando, mas vou explicar para vocês como é que funciona a dinâmica. Por quê? Porque isso é muito individual. Cada pessoa vai medir um risco diferente. Então aqui, ó, se eu coloco sim, não, eu vou mudando. Olha só, você viu, ó? Eu altero a proporção dela, ó. Um sim aqui, por exemplo, acrescenta um ponto e também tirou um que estava negativo. Ela tem uma mudança, tem um peso muito forte. Cada pergunta que eu vou colocando sim, ela vai ter uma nota mais forte. Se a empresa positiva, eu sei que eu posso me expor nessa empresa mais fortemente. Se ela é negativa, eu sei que eu não deveria estar exposto nessa empresa. E aí o que tem problema? Significa que eu não posso comprar essa empresa? Não, eu posso comprar. Mas eu posso comprar sabendo que eu tenho que ter uma exposição muito pequena ali, porque essa empresa é muito mais arriscada. Isso aqui é uma boa gestão de risco e você pode fazer isso, a gente usa lá na UVP, isso nos investimentos imobiliários, a gente usa isso nas ações, a gente usa isso em praticamente tudo. Sendo assim, cara, eu vou investir 150 mil reais. Ele já fala exatamente onde eu deveria pôr meu dinheiro. Isso aqui é precioso. Você pode fazer isso usando a planilha do Excel, né? Pode fazer isso aí da mesma forma. É interessante que você tenha conhecimento para categorizar essas perguntas, senão você vai montar uma estrutura que não vai ser muito eficiente. Raul, uma dúvida. Qual que é a principal diferença, assim, falando só de carteira de ações, se eu quero montar uma carteira para crescimento de capital ou se eu quero montar uma carteira para viver de renda? A diferença é que você quer um crescimento de capital, você vai estar normalmente mais jovem ali, você vai estar investindo em empresas que não necessariamente têm uma distribuição de dividendos recorrentemente. Se você quer uma carteira para viver de renda, você vai ter que focar em fundos imobiliários e ações que distribuem dividendos constantemente. Então é só a diferença, o tipo de empresa. Mas a análise é a mesma. A análise é a mesma. Isso não modifica se a empresa é boa ou ruim, o fato dela distribuir dividendo ou não. Você pode ter uma empresa igual o Google, por exemplo, que ele ainda acha que tem mercado para crescer e ele vai crescer cada vez mais e não distribui muitos dividendos. E você pode ter uma empresa igual o McDonald's, que ele fala, cara, tanto de loja que a gente já abriu, sei lá o quê, não acredito mais na perspectiva de que a gente consiga fazer 2 vezes isso. Então faz muito mais sentido a gente já começar a distribuir uma parte do lucro e reinvestir cada vez menos. Então a empresa madura, normalmente, ela começa a distribuição de dividendos. Uma empresa, na fase de construção ali, de crescimento, ela ainda está crescendo. Por exemplo, investidor sardinha. Pô, a gente tem 3 anos de mercado. Faz sentido a gente parar de crescer e distribuir tudo como lucro? Não. A gente distribui um pouquinho como lucro, um pouquinho de dividend yield aqui, e o restante do dinheiro a gente, ó, reinveste pra gente crescer cada vez mais. Inclusive, aguarde que a gente vai comprar o Primo Rico. Então, o negócio é esse. Então, a gente vai aqui segurando o dinheiro para comprar o Primo Rico ali, eventualmente. Se quiser vender, liga pra gente que a gente negocia. Não sei se a gente tem dinheiro não, mas a gente tenta. Eu ajudo na vaquinha. Eu também. E vocês ajudam na vaquinha ou não? Comenta aí se a gente deve comprar o Primo Rico. Hora dessa ele vai ficar puto, vai processar a gente, que a gente fica enchendo o saco dele. É brincadeira, Thiago. Vou te comprar não. Mas se quiser vender, eu quero. E aí, se você faz um bom controle de risco, então, uma gestão não precisa ser desse jeito, mas se você controla o risco usando métodos factíveis aqui para controlar esse risco, você mensura o risco de cada classe de investimento, etc., tá fazendo um bom trabalho. Ou não tá? Com certeza. Porra, tá fazendo um trabalho do caralho aqui, ó. Vou aplaudir aqui de pé. Se você vier aqui, eu boto isso aqui todo dia pra falar sobre isso aqui do meu lado. Terceira coisa que indica, então, que você tá fazendo um bom trabalho aí com a sua carteira de investimentos. Você reinveste os seus dividendos todos os meses. O diabo mora no detalhe. Teve um certo rapaz, entrou em contato comigo um dia, ele ainda não era aluno da UVP, né? Entrou ali, e aí entrou na UVP, postou, tá lá na comunidade, até apaguei, porque ele ia ser muito zoado. Quando eu vejo, ele tava me explicando que ele começou os investimentos dele, tava recebendo algum dividendo, só que ele pegava todo o dinheiro que ele recebia do dividendo e gastava. Ele achou que era, tipo assim, já um complemento de renda. Aí, assim, ó, de um lado ele investia 500 reais por mês, do outro ele pegava o 100 e torrava de pinga. Não faz sentido nenhum. Aí quebrou o juros compostos. Não, quebrou totalmente. E ele perguntou qual que era o problema dessa estratégia, né? E daí eu fui explicar pra ele que, claro, que o crescimento ia existir, já que ele tava reinvestindo mais do que ele tava subtraindo, mas que ele poderia ter uma diferença muito grande reinvestindo nos dividendos. Aí ele perguntou quão grande. E eu mostrei esse gráficozinho que você tá vendo aqui. $100 investidos na Bolsa de Valores em 1871, parando em 2002, acredita aqui. Sem reinvestir os dividendos, quanto você acha que virou? $100 só. 15 mil Foi 130 anos, mais ou menos. $15 mil? Quanto você acha? $100 teria virado. É 130 anos, gente. Nossa, é Nossa, muito mais tempo. É muito tempo. Uns 100 mil. Bateu mais de 1 milhão aí. Não, $250 mil, sem reinvestir os dividendos. E reinvestir nos dividendos, que diferença vocês acham que fazem? 2 milhões de dólares. É, eu vou Vocês por estão aí emocionados. É? Foi 8 milhões. Faz diferença ou não? Então isso aqui é claro, quando você coloca numa perspectiva desse tamanho, né, você acaba vendo ali que tem um crescimento muito gigantesco. É óbvio que ele colocou em muitos anos, quem fez isso daqui foi o Jeremy Siegel, maravilhoso, grande Jeremy Siegel. Vamos Jeremias, maconha sem vergonha, organizou a maconha. E aí o negócio é o seguinte, para você ver o tanto que diferença que faz, se você estiver fazendo essas 3 coisinhas aqui, significa que tá tudo lindo? Não, cara, mas pelo menos você não tá errando tanto. Então isso aqui pode te ajudar bastante. E para você que chegou até aqui, se você quiser ter acesso não só
aquele sistema, mas a metodologia da UVP completa, você pode clicar no linkzinho da bio. E um beijo pra você, até o próximo vídeo. O que você achou do cenário novo? Prefere esse ou prefere o anterior? Lembrando que o anterior tá aqui do lado, a gente não desmanchou não. Beijo, deixa o comentário aí.